Olá pessoas, chegamos ao nosso último vídeo dessa série de vídeos sobre acentuação gráfica, então eu convido você a prestigiar esse último vídeo, espero poder ajudá-los e que vocês possam aprender, beleza? Vamos lá. Primeira regra desta última parte, nós vamos falar sobre as formas verbais. Muitas vezes na hora de escrever nós ficamos em dúvida ou nem sabemos o que fazer, né? Quando nós nos deparamos com alguma forma verbal em relação à acentuação. É o seguinte, nós sabemos que na modalidade culta da língua, na hora de escrever, eu não vou poder usar assim, ó, ver ela, ter ela, porque isso caracteriza uma cacofonia na língua, um som ruim. Então, segundo a norma culta, nós vamos escrever vê-la, tê-lo, certo? E aí, como é que eu sei se eu devo acentuar esta palavra ou não, uma vez que ela está ali ligada por hífen? É muito fácil. Você vai tratar como palavras diferentes, cada uma separadamente. De antemão, eu te digo que os pronomes oblíquos, né, o lo, o lá, enfim, e suas variantes, eles não vão ter acento porque eles serão caracterizados como monossílabos átonos, e nós vimos anteriormente que o monossílabo átono não tem acento, certo? Vamos pegar aqui a palavra vê-la. O que acontece com esta palavra? Se eu for analisá-la separadamente, sozinha, como foi o que eu disse, ela caracterizaria-se como um monossílabo tônico. E aí eu vou usar a regra do monossílabo tônico, então. Eu vou observar o seguinte, nós vimos que acentuamos monossílabos tônicos terminados em a, as, e, es, o, os. Tá vendo que terminou em e? Então tem acento por isso. Tê-lo, mesma coisa, ó, monossílabo tônico terminado em e. Pô-la, né, que seria no lugar de por ela. Nós vamos pegar aqui, ó, monossílabo tônico terminado em o. A, as, e, es, o, os. Levá-los. Agora no levá-los nós temos um caso diferente. Tenho aqui a palavra levar, né, um pedacinho sozinho. Ela tem mais de uma sílaba, logo nós vamos ter que analisar. Levar, a última sílaba é a forte, então ela vai entrar na regra das oxítonas. Nós vimos que nós acentuamos oxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os. Terminou em a, logo tem acento. Repô-las. No caso aqui também vai ser um oxítona e eu acentuo oxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os. Tem acento. Agora, parti-lo já não tem. Por quê? Mais uma vez eu vou ter aqui uma oxítona, partir, certo? Só que eu não acentuo oxítonas terminadas em i. Eu acentuo oxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os. E tem outros, né? Mas eu digo em relação à vogal final. Então, resumindo, a regra das formas verbais é essa, tratar como palavras diferentes, e aí você vai identificar se é uma monossílaba, se é uma oxítona, uma paroxítona, certo? E vai classificar segundo a regra. A última regra é a regra do acento diferencial. Se nós fôssemos analisar essas frases, ele pode fazer isso. Ontem, ele pôde fazer isso. Observe que ambas as palavras em destaque são parecidas, são idênticas, na verdade. A diferença é que uma tem um acento. Certo? Se eu fosse pegar esta palavra aqui, ó, que está no passado, ele pôde, e eu fosse analisar segundo a regra da paroxítona, porque ela é paroxítona, né? Ele pôde, penúltima sílaba forte. Eu ia lembrar que paroxítonas terminadas em e não tem acento. Então, por que aqui teve? Exatamente por isso que o nome do acento é diferencial. Ele é uma regra à parte. Ele é uma regra a mais, como o próprio nome diz, para diferenciar. Como as duas são palavras são iguais, se a frase fosse só assim, ó, ele pôde fazer isso, ele pode fazer isso. Como é que eu ia saber a diferença se não houvesse acento? Então, o acento ele vem para diferenciar de fato, assim como o nome diz. Então, se eu fizer uma referência ao passado, eu vou usar acento circunflexo porque eu vou ler pôde. Se for presente, aí vai ser pode sem acento. E também ainda na forma verbal por, né, no verbo por, eu tenho aqui a preposição e o verbo. Quando eu tenho aí, ó, vou convidar um por um, é uma preposição. Preposição serve para ligar palavras. Se for preposição, é sem acento, mas se for verbo, tem acento circunflexo. Beleza, como é que eu sei diferenciar? O verbo por, ele vai ser no sentido de colocar, certo? Pediu-me para colocar o livro sobre a mesa. Pediu-me para pôr o livro sobre a mesa. Se eu tivesse em dúvida, né? Aqui, ó, vou convidar um por um, estou em dúvida. Dá para eu falar, vou convidar um, colocar um? Não faz sentido, é preposição. Quando der para colocar, substituir por colocar, aí é verbo, certo? E o verbo ele precisa ser acentuado com acento circunflexo. Pôr do sol, verbo, certo? Aí eu vou colocar o acento.
Bom, essas foram as últimas regras. Espero tê-los ajudado. Espero que vocês possam ter tido a oportunidade de ter um novo olhar sobre a língua portuguesa. A minha missão é essa, mostrar que português é fácil, que nós podemos sim aprender, que todos nós somos capazes. Então, muito obrigado. Então, para você que assistiu todos os vídeos, para você que separou um tempinho aí para dedicar-se mais a aprender um pouco da língua portuguesa, meu muito obrigado. Eu deixo aqui uma reflexão para todos nós que eu gostei muito. A reflexão diz o seguinte: não me concluas, concluir é terminar, e eu sou cheio de recomeços, que nós levemos isso para a vida. O que isso quer dizer para nós? Que nós não devemos nunca concluir as coisas? Não, pelo contrário. Isso nos ensina que nós devemos concluir tudo aquilo a que nos propusermos. Mas o diferencial é aí, que nós tenhamos uma visão diferenciada, que quando nós concluirmos, nós não enxerguemos essa conclusão como um fim, mas como a conclusão de uma etapa, e que desta etapa muitas outras virão. E tudo aquilo que a gente aprendeu nesse percurso vai nos auxiliar, vai nos ajudar a chegar a lugares muito mais altos. Tudo bem? Então, muito obrigado e até mais.